Olá, está começando mais um programa da Convenção Batista Paranaense. O mês de agosto comemora-se o mês da juventude e por essa razão os programas deste mês estão sendo produzido, dirigido por uma galera jovem, com temas focados e voltados para essa faixa etária chamada juventude. Para a gente conversar um pouquinho sobre uma juventude pós-moderna, eu convidei aqui o pastor Márcio Tunala. O pastor Márcio Tunala é este jovem pastor, pastor de integração e células ou pequenos grupos da Igreja Batista do Bacaxeri e tem uma experiência gigante aí com relação à juventude, foi pastor de jovens e adolescentes, escreveu o livro, escritor do livro Lidera Jovem e conversando com ele, ele disse que já tem um outro livro para ser lançado. Pastor Márcio, muito obrigado pela sua participação. E eu fico muito alegre de receber aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse lance de juventude pós-moderna. Falar de jovem é sempre uma coisa boa, né, Paulo? E principalmente pensando na pós-modernidade, a posição do jovem, a postura do jovem, que eu acho que temos diversos desafios para a juventude. A juventude tem o seu papel e não pode deixar de cumprir o seu papel na sociedade, na história, né? Seja na área de cultura, seja na área de educação, em todas as áreas a gente precisa que o jovem realmente se posicione. E eu acho que isso é um assunto pertinente, importante, e tudo que a gente deseja é ver a juventude saudável. A juventude do Brasil, a juventude do Paraná, saudável, prosperando, crescendo, causando, né, mudanças e transformações. Pastor, você acredita que o jovem, na pós-modernidade, ele encontrou um novo jeito de agir nesse mundo que nós vivemos? Eu acho que cada geração, Paulo, ela precisa se mexer, né, a ponto de se encontrar, porque as mudanças, elas existem. As mudanças sociopolíticas, a mudança na própria cultura, no comportamento, na forma. Hoje, por exemplo, essa juventude, ela é urbana, porque a maioria dos países, e no Brasil não é diferente, essa migração do interior para os grandes centros, se formando centros cada vez maiores. Então, quer dizer, esse jeito, esse novo estilo de vida, ele vai forçando o jovem a se encontrar, a se achar. Eu acho que eles se mexeram sim, eles estão se mexendo, eles estão se encontrando, eles estão se achando cada vez mais. A fase da juventude é a fase que eles precisam realmente de encontrar um jeito novo, eu até acredito, de fazer a mesma coisa que a juventude do passado teve que fazer também. Tem uma pesquisa que cita que 91% dos jovens brasileiros acreditam que as pessoas consomem mais do que precisam. Esse lance de pós-modernidade está muito relacionado com o ser e o ter? Eu acredito que essa questão do ser e do ter, claro, no último século para cá, com a própria Revolução Industrial, isso forçou as pessoas a consumirem mais, a desejarem, a sonhar. Aquela vida simples, né, que se contenta com o comportamento simples, aquilo acabou. E cada vez mais isso é mais forte. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que depende disso. Os países dependem da produção para poder gerar, para poder girar, para poder se manter. E o consumismo tem sido incentivado e até forçadamente incentivado já há muitos anos. Então essa geração de hoje é uma geração que ela já nasceu, desde bebê, elas já foram induzidas a consumir, induzidas a ter, induzidas a ir além e a desejar principalmente aquilo que ela não tem. Então eu acho que essa nossa geração, essa geração de hoje, a geração de jovens que vive hoje, eles têm essa pressão muito grande do ter. Né? Toda a correria que envolve a vida deles acaba forçando muito para que eles realmente tenham um estilo de vida do ter e não do ser. O desejo por liberdade está relacionado também com esse ser e ter, né? Porque ele começa a trabalhar mais cedo, né? Acaba sendo uma exigência, ele já tem a sua renda, ele faz o seu próprio investimento para o ter, né? Entendemos então que essa liberdade envolta no ser e no ter, né, em muitos casos
acaba sendo confundida talvez com libertinagem. Existe, como que a tua experiência trabalhando com juventude, trabalhando com jovens, lidando com jovens a todo instante, o ter, essa liberdade, essa libertinagem, isso está ficando claro ou está meio confuso na cabeça da juventude? Olha, eu acho que está confuso. Tem uma questão que tem a ver com o ter e com o ser, e principalmente de ser uma geração consumista, que o jovem hoje, a grande maioria, trabalha. Mas isso não quer dizer que o jovem no passado trabalhava. A juventude sempre trabalhou, ela sempre produziu, sempre se começou a trabalhar muito cedo. Quando você pensa historicamente falando, nas sociedades rurais, a família inteira trabalhava na agricultura, todo mundo trabalhava. Isso não mudou na sociedade moderna e muito menos na pós-moderna. A pós-moderna é uma sociedade que ela está conquistando uma certa liberdade, uma autonomia financeira antes do que os pais fizeram no passado. A autonomia financeira que tem a ver muito com um sentimento muito comum, que é o sentimento do egoísmo, do egocentrismo. Então ela consegue o recurso. Ela tem o recurso, seja ele muito ou pouco. Na realidade, a gente tem acompanhado aí que a juventude de hoje, ela não está sendo bem remunerada, né? É uma juventude que está trabalhando por muito pouco. Esse movimento de estágio que surgiu, isso tem mais impedido o jovem de ter uma condição melhor financeira. Ele tem mais oportunidade, mas ele não tem uma condição melhor. Então, essa falsa sensação de liberdade, por causa do recurso, por causa do dinheiro que ele tem, ele não ganha tanto, mas ele gasta muito, porque tecnologia é onde vai o dinheiro do jovem, principalmente a tecnologia tem levado os recursos do jovem. Então, o que acontece é, por exemplo, essa falsa sensação de liberdade, ela causa e acaba forçando a libertinagem, que de fato é o que nós temos. A juventude de hoje, eu diria assim, ela não é pior do que a juventude do passado com relação ao coração ou aos sentimentos. Pelo contrário, eu acho que elas são muito parecidas. É o comportamento humano. O homem, para mim, ele não muda muito. A Bíblia nos ensina isso. O próprio livro de Eclesiastes traz essa ideia. Salomão traz muito aquele conceito de que não tem nada novo debaixo do sol. O jovem é jovem, a criança é criança, o adulto é adulto, o idoso é idoso. Isso continua, cada um continua no seu lugar, cumprindo os seus papéis. Só que, claro, essa juventude de hoje é uma juventude que está desprovida de algumas coisas, como, por exemplo, uma estrutura familiar mais sólida, uma relação social mais completa e menos complexa de como é hoje. Então, a libertinagem ela tem sido presente. A falsa sensação de liberdade, isso é uma coisa muito real na juventude hoje. Uma característica da pós-modernidade está ligada muito forte com relação aos ideais. Muitos dizem por aí que os jovens a juventude deixou de sonhar. Você compartilha dessa ideia que a juventude hoje não tem ideais claros, que ela deixou de sonhar o seu futuro, deixou de imaginar o que tem proposto para ela para daqui 5, 10 anos ou daqui 1 ano? A juventude hoje ela se tornou um pouco mais imediatista do que em outros tempos. Isso, a própria estrutura, ela deixou de acreditar. Se você pensar, Paulo, a juventude de hoje ela não tem heróis. Nós não temos heróis. Se nós pensarmos em uma figura pública a nível mundial e pensar, poxa, quem é a pessoa hoje que ainda atrai a atenção ou o reconhecimento da sociedade de modo geral? Eu acho que um dos poucos que está morrendo, que é o Mandela. Quando você pensa em política pública internacional, quando você pensa em pessoas que fizeram a diferença. Então é uma sociedade que não tem heróis. Ela perdeu o herói dentro da casa dela, ela perdeu a referência do pai. As famílias, os casais, a grande maioria dos jovens que estão por aí tem pais separados. Então, quer dizer, começa a ruir uma estrutura de sustento na sociedade. E com certeza isso pega muito forte na juventude. E isso, quando eu não tenho no que acreditar, quando eu não tenho para onde olhar, o que acontece? Eu vou desenvolvendo um estilo de vida, um raciocínio, um jeito de pensar, aonde eu vou estar desprovido de sonhos.
Será que vale a pena construir? Será que vale a pena ter um ideal? Será que vale a pena brigar, lutar por uma causa? Acompanhamos há pouco o movimento que aconteceu no Brasil, a sociedade foi para as ruas e eu creio, a mídia mostrou isso também, a grande maioria era jovens, mas quando você observava qual era o movimento, por que eles estavam lá, nem eles sabiam dizer exatamente. Será que era por causa do 20 centavos, do ônibus? Não, agora é por causa da corrupção. Eles estão confusos, eles não têm bandeiras, eles não sabem para onde correr. Existe o incômodo, existe o desconforto, leva a juventude à rua, mas parece que falta ideais, parece que falta valores e princípios estabelecidos no próprio coração deles. Isso tem a ver com a desestrutura da família, tem a ver com esse estilo de vida consumista, com esse tempo que a gente está vivendo. Você, nessa tua experiência, né, trabalhando com jovens e tudo mais, você acha que o jovem tem perdido a oportunidade de valorizar essa etapa da vida, onde ele tem todo o vigor, onde ele tem toda uma disposição, conhecimento, informação? Você acha que ele tem perdido a oportunidade de viver essa fase? Eu creio que sim, O jovem, ele... uma das coisas que facilita, por exemplo, a vida do jovem, vamos colocar assim, a vida a longo prazo, toda a vida dele. Tudo que você constrói, toda a base que você constrói num tempo de se construir, né, vamos dizer assim, que é a juventude, que você deixa de fazer, existem perdas muito grandes. Então, a partir do momento que esse jovem, ele não observa que o tempo de hoje é um tempo de estabelecer, é um tempo de ter um pouco mais de disciplina, é um tempo de conquista na área do estudo, por exemplo, na área de terminar uma faculdade, começar uma pós, sonhar com mestrado, sonhar com doutorado, na área de crescimento pessoal dele. Você vê os jovens caminhando muito devagar. Saiu um estudo agora, recente. Esse estudo foi lançado pela Folha de São Paulo, foi publicado na Folha de São Paulo. Esse estudo da Folha de São Paulo mostra que nunca houve tanto jovem improdutivo no Brasil como tem hoje. E isso chamou atenção. Isso é um estudo de 3 semanas atrás da Folha de São Paulo, mostrando nunca houve tantos jovens, tá, de 16 a 25 anos, que não estão fazendo nada no Brasil como tem hoje. Isso significa que eles não estão estudando, significa que eles não estão trabalhando, significa que eles não estão produzindo. Isso gera e causa para a nação um prejuízo que vai levar anos para se recuperar. Então isso é uma realidade que a gente vive hoje. Isso tem tudo a ver com o comportamento, com a maneira, com essa falta de ideais que você falou. E isso é grave, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Nas igrejas, de modo geral, nós temos que observar isso. Eu acho que a função da liderança de juventude, a função dos pastores, dar uma corrida com os olhos assim, ver quem é dos meus jovens aqui que não estão produzindo, quem é dos meus jovens que não estão sonhando, qual é dos meus jovens que não estão estudando, querendo crescer. Eu acho que é um papel que nós temos, a igreja tem na sociedade, que pode contribuir muito. Qual é dos nossos jovens que não estão interessados em namorar? Interessante, um jovem, ele tem 21, 22 anos, principalmente as meninas, 21, 22 anos, elas nunca tiveram uma experiência de namoro. Quer dizer, por quê? Por que elas não estão acreditando? Por que tem tanta gente entre nós, tantos jovens entre nós, que não estão acreditando nisso? Às vezes acreditando que vale a pena construir um lar, construir uma família, construir uma carreira, vale a pena estudar, vale a pena sonhar em crescer dentro do universo corporativo, que são valores que vão se perdendo, vão ficando para trás. Pensando em juventude, eu sei da sua experiência além do espaço chamado igreja, né, se assim posso dizer, o espaço físico, atendendo adolescentes infratores. Como que tem sido essa tua atuação servindo a sociedade, levando uma palavra de consolo, de conforto e apresentando a eles uma nova maneira de ver e encarar a sua própria vida, porque eles são adolescentes infratores. Deus para eles é algo que está se tornando real, não está? Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência
dando atendimento para esses adolescentes? Paulo, já faz 15 anos que eu estou envolvido com essa questão da delinquência, né? Junto à Delegacia do Adolescente do Estado do Paraná. Nós temos os presídios, as casas de detenção, elas estão lotadas. Hoje, para se recolher um adolescente, por exemplo, é necessário que ele tenha cometido um crime grave. Pequenos delitos, eles estão dando a ele várias penas alternativas para não colocar, porque não tem espaço. Não é uma questão que não há uma necessidade. Não existe a necessidade, mas não tem espaço. Então, as casas, esses locais estão lotados, estão cheios. E cada vez mais jovens, uma necessidade hoje muito grande de se mudar as leis. Eu acho que até uma necessidade urgente de se mexer para poder valorizar a questão da segurança, valorizar a questão da reabilitação do jovem, que os programas são muito poucos. Falar de Deus para esses jovens, levar o amor de Deus para eles, falar sobre esperança para eles, é uma necessidade muito grande. Eles choram ali nos momentos de culto, de adoração, eles se derramam. E o que mais aperta o coração da gente é saber que nem o governo tem programas hoje importantes para que eles possam realmente ser ressocializados ou reabilitados à sociedade, e a igreja também não tem ministérios que estejam voltados ou estruturados. Existem muitos ministérios, graças a Deus nós temos crescido nessa área no Brasil e no Paraná, estamos muito fortes na pastoral carcerária, com toda a equipe de missionários, mas a grande questão é que hoje nós precisamos de espaços, de casas, de lugares onde a gente possa atender, tirar esses meninos da rua e dar a eles uma condição de prosperidade, de crescer, de estudar e de se envolver com Deus realmente e com a sociedade de uma forma positiva. Nós temos resultados, eles são poucos, em função do tamanho que é esse universo de menores infratores, né? Mas existe algo que acontece, que é o sobrenatural de Deus em todos os momentos. A gente sempre tem resultados fantásticos de restaurações. Então, de vez em quando, nós recebemos uma carta, recebemos um telefonema, de vez em quando a própria Delegacia do Adolescente, a Secretaria da Justiça do Estado do Paraná nos envia feedbacks que ela tem de um jovem ou outro com a sua família que está bem posicionado. De vez em quando eu encontro um jovem que está trabalhando, que está fora do crime, mas ainda é pouco perto da demanda, perto do tamanho. Só uma informação importante, o Estado do Paraná e a Grande Curitiba em especial, ela lidera no Brasil, na área da violência, a morte de jovens. Isso é um número horrível, terrível, que a gente tem que conviver com ele e que sonhar em mudar. Eu quero ver esses indexadores caindo cada vez mais. Eu não quero a minha região, o meu estado liderando mortandade de juventude e suicídio de jovem. Pelo contrário, eu quero ver a gente mudando esse quadro. Então a gente percebe que, falando sobre esse termo de pós-modernidade, né, o consumismo, a necessidade do ser, do ter, né, onde o jovem a todo instante ele acaba vivenciando essa pressão do consumismo e ele acaba também cometendo alguns crimes, levando, né, em esse mundo pós-moderno também a ser um jovem infrator, um adolescente infrator, e a gente acaba convivendo com isso. Mas eu me lembro de um texto que está lá registrado em Eclesiastes 12, que fala a respeito de, assim, lembra também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Pastor, como que a gente pode fazer uma aplicação desse texto? Os jovens, eles estão... o que tem a ver a juventude com Deus? O jovem, a Bíblia aqui está dizendo para o jovem buscar a Deus na sua mocidade. O que a gente pode tirar de lição aqui? Bom, baseado naquilo que eu falei da questão de uma disciplina, eu acho que uma disciplina espiritual, a busca
da relação com Deus, a busca da intimidade com Deus, é uma coisa que muda a história de uma pessoa em qualquer fase. Mas quando um jovem, na sua juventude, isso aconteceu comigo. Eu tive um tempo longe de Deus que foi dos 16 aos 21. Mas aos 21 anos de idade, Deus restaurou a minha vida e a minha história. E, Paulo, isso facilitou tantas coisas, eu pude construir tantas coisas, eu pude me envolver com tantas coisas, porque chegou na juventude a restauração, a minha reconciliação com Deus. Ver os jovens na igreja, ver os jovens buscando a Deus, crescendo a Deus, você sabe que aquilo é uma bela garantia de que a vida dele vai ser próspera. E uma das coisas que Deus tem, uma das promessas que a Bíblia tem, é de vida longa, aqueles que temem ao Senhor. Então essa vida longa com prosperidade espiritual, ela faz toda a diferença. Começar cedo, construir uma família, sabe? Eu tenho lidado e aconselhado hoje tanta gente que chegou na meia-idade, às vezes até já chegando na terceira idade, e ela procura a igreja e ela tem a família dela destroçada, destruída. Imagina um jovem que busca andar segundo os preceitos do Senhor, esse jovem que na mocidade ele já tem alvos e sonhos, né? Jeremias 29:11 diz que Deus que sabe os planos que tem para a minha vida, para a sua vida e para a vida dessa juventude toda aí. E seguir os planos de Deus, andar nos caminhos retos do Senhor, faz toda a diferença, vai realmente produzir prosperidade. Alguns jovens, eles estão envolvidos com o próprio coração, eles estão seduzidos por essa coisa do consumismo, essa coisa do ter, e a gente sabe que isso só vai gerar transtorno, só vai gerar atraso, não vai gerar prosperidade na vida deles, da maneira como a palavra, as promessas da Bíblia traz. Eu acho que vale a pena servir ao Senhor na juventude, vale a pena se entregar e dedicar a sua vida ao Senhor na juventude, na adolescência, na infância, né? Servir ao Senhor não tem tempo. Mas com certeza isso é sinônimo de prosperidade espiritual, material, em todas as áreas. Legal. Pastor Márcio, nós estamos chegando ao final desse programa. Acredito que daria para a gente conversar um bom tempo ainda sobre esse tema de pós-modernidade, juventude, essa inserção, né, de sonhos, de ideais e tudo mais. Mas infelizmente o nosso tempo está escasso. Eu queria pedir para o pastor que estivesse orando por esses jovens, por esses adolescentes que estão em casa nos assistindo. Eles puderam aqui ouvir um pouquinho sobre essa tua experiência, a gente abordando um pouquinho esse tema tão vasto, tão amplo, mas eu queria pedir para que o pastor estivesse orando, pedindo as bênçãos de Deus para esses jovens, para esses adolescentes que estão na sua casa neste momento nos assistindo. Bem, vamos orar, vamos colocar diante de Deus a vida dos jovens. Eles são brilhantes, né? Os jovens, eles têm uma energia, eles têm uma força que é tremenda, que foi Deus que deu para ele. A juventude é plausível pela palavra, a palavra reconhece, e vale a pena realmente investir cada jovem na sua própria juventude, né? E buscar o Senhor. Vamos orar. Deus amado, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de estar perto de jovens tão preciosos, jovens que têm feito escolhas corretas, jovens que têm te buscado e têm, no entendimento deles, priorizado a intimidade contigo. Eu quero pedir pela juventude das cidades, eu quero pedir para que o Senhor cuide delas, para que o Senhor ajude a cada jovem a se manter longe de todos os sonhos e planos que Satanás tem para a vida delas, mas que elas se aproximem e estejam atentos para todos os planos e sonhos que o Senhor tem para cada uma delas, os sonhos de Jesus, os planos de Deus, aquilo que vai levar elas à prosperidade. Eu peço que o Senhor cuide da nossa juventude, eu peço que o Senhor coloque a sua mão sobre a cabeça deles, esteja realmente derramando graça sobre o coração de cada um deles. Leve os jovens a produzir e que eles entendam que não tem nada mais precioso do que a família que Deus colocou na vida de cada um, os amigos que Deus colocou perto deles, que o Senhor os ajude e os proteja, e os guarde, e os transforme em servos segundo o teu coração, jovens segundo o teu coração. É no teu nome que nós oramos, agradecido, Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém.
Pastor Márcio, muito obrigado pela sua contribuição aqui nesse bate-papo aqui com a gente. E o nosso programa está encerrando. Esperamos encontrá-lo no próximo programa. Que Deus te abençoe. Se você perdeu um dos nossos programas ou quer rever este programa que foi exibido, você pode encontrar no nosso site jubepar.com.br e ali você poderá reassistir este programa e também os programas que já foram exibidos. No site da Jubepar você encontra ali fotos, vídeos, você encontra algumas matérias que estão sendo escritas por uma galera jovem em comemoração ao mês da juventude. Você encontra também em jubepar.com.br/agenda as atividades que estão acontecendo em nosso estado. Hoje, a galera do norte do estado estará se reunindo na primeira igreja batista de Porecatu, sim, lá em Porecatu. Os jovens e adolescentes juntos num encontrão, juntos louvando e adorando a Deus. Hoje também a galera da Jubop, Juventude Batista do Oeste, está se reunindo em Autônia, no Congresso de Inverno. Torcer aí para que faça um pouco de frio, para que possamos juntos aí nesse congresso de inverno adorar o nosso Deus. Galera, até o próximo programa, que Deus abençoe a mim e a você, jovens fortes e relevantes a cada dia. Igreja do